Fala galera, mais um Manotalk aqui e a conversa de hoje é o conhecimento, com base na frase de um filósofo chamado Sócrates. Nós conhecemos Sócrates dos diálogos de Platão e em um determinado momento ele disse: "Só sei que nada sei". Para essa conversa eu chamei aqui o meu amigo, um professor, Luiz Carlos Ferro, para conversar com a gente desse assunto tão interessante que é o próprio conhecimento. Luiz, você pode se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, o que você faz? Bem, eu sou professor de português, tenho uma formação em psicopedagogia, em constelação. Uma das coisas que eu acho mais importantes é justamente isso que a frase propõe, a busca pelo conhecimento. Então, essa é uma das coisas que marca a minha vida, meu trabalho, essa busca pelo conhecimento, essa certeza de que há muito para aprender. Estou bem feliz de estar aqui fazendo esse estudo com vocês hoje. E para começar essa conversa, eu quero falar de um cenário da Grécia Antiga, Atenas da Antiguidade. A gente pensa assim que no lugar onde teve o nascimento da filosofia eram as pessoas que estavam discutindo o conhecimento, estudando a respeito do conhecimento, e era um lugar onde as pessoas se diziam sábias, né? Todas elas se diziam sábias. Elas estudavam, tinham escolas de conhecimento. A própria palavra filosofia significa amor pelo conhecimento. E nesse cenário, em um determinado momento, surgiu uma figura que Platão descreve ele em seus diálogos. Ele fez a seguinte afirmação: "Só sei que nada sei". Isto significa que nessa condição que Sócrates só sabia aquilo que ele não sabia, ele se colocou num lugar, ao meu modo de ver, um pouco mais alto do que os filósofos da antiguidade. Como que você estuda inicialmente essa frase para a gente que gosta de estudar o conhecimento? Só sei que nada sei é uma frase de Sócrates demonstrando seu autoconhecimento. E é muito interessante que essa frase ele disse por uma palavra da sacerdotisa do templo de Delfos, que disse que ninguém era mais sábio que ele. E ele diz: "Só sei que nada sei", demonstrando então um autoconhecimento, conhecimento de suas próprias limitações. E é muito interessante que esse oráculo ele tinha escrito assim na frente uma frase: "Conhece-te a ti mesmo". E o que Sócrates demonstra quando ele diz: "Só sei que nada sei"? Ele conhece a si mesmo, ele conhece a sua própria limitação, porque o conhecimento da nossa própria limitação é o ponto de partida para que a gente possa ir um pouco mais além, romper. Esse oráculo era um oráculo dedicado ao deus Apolo, que é uma entidade da mitologia que representa o sol, o conhecimento, e justamente por esse oráculo, então, dá início a esse movimento que marca até hoje a figura desse filósofo, que é um filósofo de grande importância. Tanto é que a filosofia clássica ela é dividida em pré-socráticos e socráticos. O interessante também dessa história é que quando ele saiu do templo, ele foi procurar os mais sábios que existiam lá na época, e ele até diz que num texto de Platão que ele chegou a conversar com um sábio que era considerado lá em Atenas uma pessoa sábia por todos de Atenas e principalmente pelo próprio sábio. Ele se considerava uma pessoa sábia. E aí eles conversando, Sócrates percebeu que ele não tinha sabedoria, ele não sabia de nada. E aí Sócrates começou a desvendar isso para ele, falar para ele, explicar para ele a respeito da própria ignorância dele, e ele não gostou. Então Sócrates percebeu uma coisa: a pitonisa havia dito que ele era mais sábio porque ele sabia pelo menos de uma coisa, que ele sabia de que nada sabia. E isso o colocava num lugar superior aos demais. Ele dizia também que o conhecimento absoluto, a verdade absoluta, ela só existia nos deuses. Ou seja, é possível chegar nessa verdade desde que a gente saiba onde é a fonte da verdade. Você acredita nisso, que exista uma fonte da verdade que possa ser acessada, que é essa verdade dos deuses da mitologia, que é essa fonte do conhecimento, a fonte da sabedoria, que a gente pode acessar e realmente chegar em uma verdade universal? Eu acredito principalmente que a gente pode e deve buscar essa verdade universal. Essa busca do conhecimento, ela é uma busca do conhecimento que, embora esse conhecimento absoluto ele seja o conhecimento dos deuses,
essa busca do conhecimento, ela é aqui mesmo. A gente precisa vir buscando um pouco por aqui, construindo a nossa escada a partir daqui para frente fazer uma busca de um ponto mais alto. Primeira coisa, a gente precisa ter uma noção de que a gente não sabe de nada, porque a presunção do conhecimento, ela mata a fome do conhecimento, ela engana a fome do conhecimento. A partir do momento em que cada um de nós começa a achar que já sabe alguma coisa, a gente para de procurar o conhecimento, de buscar o conhecimento. E esse conhecimento a gente tem que ser sempre um buscador, está sempre buscando. O início dessa história de Sócrates, o que ele demonstra para o pseudo-sábio, que na realidade não tinha conhecimento, porque a partir do momento que ele acha que tem, ele está provando que não tem. Então já começa a demonstrar que não tem. Então, uma coisa que a gente, para poder buscar esse autoconhecimento, esse conhecimento que vem dos deuses, eu acho que requer, primeiro, aqui, muito trabalho. A gente precisa de disciplina, porque para ser discípulo tem que ter uma disciplina. A palavra discípulo e a palavra disciplina, elas têm a mesma raiz. Então, o que quer dizer disciplina? Disciplina é um conjunto de conhecimentos. Alguns homens que vieram antes de nós, algumas pessoas que vieram antes de nós, vieram reunindo esse conhecimento, e aí chama-se disciplina esse conjunto de conhecimento, que não é um conjunto fechado, porque em nenhuma área de conhecimento humano nós chegamos assim, pronto, aqui parou, não precisamos mais ir além. Chegamos no conhecimento dos deuses. A gente ainda, sempre por mais que cresça o conhecimento, como por exemplo a matemática, sempre tem algo de novo para se trabalhar, uma aplicação nova, uma nova forma de ver. Então, esse conhecimento, ele vem pela disciplina, mas a disciplina, ela também é um conjunto de práticas que são necessárias para se chegar ao conhecimento. Muitas pessoas, às vezes, querem o conhecimento, mas não querem percorrer o caminho do conhecimento. Como chegar nesse conhecimento, né? Então, eu acredito que é um trabalho que a gente começa a fazer por aqui mesmo. O interessante é que ele assumiu para a vida dele, após esse evento que ele falou essa frase, ele assumiu para a vida dele um papel designado pelos deuses em mostrar para os pseudo-sábios, como você disse, a própria ignorância que eles tinham. E ele fazia isso sem nenhum tipo de afirmação. Ele fazia isso através de perguntas. Ele fazia uma pergunta para uma pessoa e aí a pessoa respondia. E quando ele analisava a resposta, ele fazia uma outra pergunta, gerando um certo desconforto pela contradição que a afirmação que o sábio tinha dito, mostrando que, na realidade, aquela afirmação, aquela certeza, aquela convicção que ele tinha, não era exatamente daquele jeito. E colocavam as pessoas para pensar, até que a luz do conhecimento pudesse nascer dentro da própria pessoa. Eu penso que, até me lembro da música, né, Coração de Estudante, que é uma música que você gosta, eu acho que é bem isso, a busca pelo conhecimento é ter esse coração do estudante. E nesse mundo de hoje, onde a gente vê pessoas tão cheias de certezas, as pessoas tão convictas de tudo, com as portas do estudo fechadas muitas vezes, porque às vezes criam opiniões rígidas, sem flexibilidade, sem possibilidade de aprender coisas novas e muitas vezes confundindo informação com conhecimento. Como que a gente faz para realmente ter esse coração de estudante e não fechar as portas para aprender coisas novas, né? Não pensar que tudo que a gente já sabe é assunto definitivo e não ter espaço para as novas reflexões? Eu penso que a gente sempre está em busca do conhecimento. E onde que nós vamos encontrar o conhecimento? A gente pode encontrar o conhecimento nos professores, a gente pode encontrar o conhecimento nos livros, mas também é muito importante o conhecimento que a gente colhe na própria vida. Se a gente pudesse juntar todo o conhecimento que existe na humanidade numa rede só, assim como a informação, porque a gente precisa ver que informação e conhecimento são coisas um pouco diferentes. A informação, a gente tem a informação em rede, graças ao Google, nós podemos acessar qualquer coisa que a gente quiser em termos de informação, mas o conhecimento, ele tem uma profundidade diferente e não dá para colocar assim,
estão em rede, ele está na própria vida, ele está espalhado a cada momento. Por exemplo, quando a gente ouve uma pessoa, a gente convive com uma pessoa ou vive uma situação, a gente pode aprender dentro disso. Nós estamos sempre aprendendo, vivendo e aprendendo, e às vezes aprendendo com a gente mesmo, com as próprias limitações da gente. Também é um conhecimento importante, um conhecimento de si mesmo. Às vezes a pessoa adquire um conhecimento e por adquirir um conhecimento, ela se fecha a outros conhecimentos que vêm depois, que a vida vem trazendo. Quando a gente é criança, a gente conhece a vida pelos olhos de criança, então tem um conhecimento de criança. Quando a gente se torna adolescente, vem um novo conhecimento, uma nova maneira de ver a vida, a maneira de um adolescente. Necessariamente, uma forma de ver e a outra forma de ver não se anulam, mas pode se transformar. A gente precisa saber, em determinados momentos, desaprender um pouco. O que quer dizer desaprender um pouco? É desapegar daquilo que a gente pensa que conhece para verdadeiramente começar a conhecer alguma coisa. É assim, por exemplo, que uma paixão pode se transformar em amor. A paixão é uma primeira percepção das coisas. O amor já é uma percepção mais profunda, um conhecimento mais profundo. Mas é preciso, às vezes, no caminho do conhecimento, sacrificar ao Deus do conhecimento algum conhecimento que a gente pensa que já tem adquirido, mas que, na realidade, ainda pode ser aprimorado, ainda pode ser melhorado. Então, está sempre como um buscador, caminhando em busca de um conhecimento maior. Então, Luiz, eu fico pensando o seguinte, que a gente tem um aparelhinho desse que cabe na palma da mão, que tem a informação de basicamente tudo que existe na humanidade, enciclopédias, teses científicas, tem de tudo, que é muito mais informação do que os cientistas que existiam antigamente tinham. Por exemplo, o meu filho, de 8 anos, ele tem mais acesso à informação do que Einstein teve no desenvolvimento da teoria da relatividade. Informação. Então eu fico pensando o desenvolvimento que esses cientistas teriam se tivesse a quantidade de informação transmutada em conhecimento na época do desenvolvimento dessas teorias importantes para o desenvolvimento da civilização humana, né? Então a gente tem tudo isso na palma da nossa mão. E o que a maioria das pessoas faz? Tira a foto do almoço para postar no Instagram. Então, isso é informação pura. É quando aquilo não está servindo para muita coisa. Porque a informação, ela tem a origem da palavra informação, ela significa dar forma. Né? Informação, aquilo que a gente consegue dar forma, é aquilo que a gente vê. E a palavra conhecimento, ela tem a mesma raiz da palavra saber, que é o sabor. É quando a gente sente o sabor, o gosto por aquilo. Então a informação por si só é aquilo que está materializado na nossa frente, é aquilo que a gente está lendo. Quando vivenciamos a informação e sentimos o sabor dessa informação, então ela se transforma em conhecimento. É quando a informação transformada em conhecimento pode ser um sinal de sabedoria. Eu vejo o lugar do aprendiz, o lugar do discípulo, como você falou, fundamental para tudo isso, né? Eu acredito que o verdadeiro conhecimento é isso, a gente tem que saborear o conhecimento, porque aprender, esse A, é um prefixo, vem de ad, que quer dizer próximo, né? Então, prender próximo de si. Então, a gente tem que se aproximar. Esse se aproximar do conhecimento, o conhecimento ele não tem perna para andar. Quem tem perna para andar somos nós. Então, a gente faz um trabalho de se aproximar do conhecimento. Agora, para esse conhecimento ele realmente fazer uma diferença na vida da gente, a gente precisa conhecer mais a fundo, saber mais profundamente as coisas. Tem uma palavra do Monteiro Lobato que eu acho uma coisa muito interessante. Monteiro Lobato, ele foi um escritor, um pioneiro da literatura infantil e também um pioneiro na área empresarial, porque ele criou a primeira editora brasileira. E aí o Monteiro Lobato diz: o pão diz ao homem, ou me compras ou morres de fome. O batom diz à mulher, ou me compras ou te acharão feias. E assim, ambos são ouvidos. Mas se o livro alega que sem ele a ignorância se perpetua, os ignorantes dão de ombro. Não querem saber, dão de ombro. Porque é próprio da ignorância se sentir satisfeita de si mesmo. O que verdadeiramente a gente precisa? Não está
satisfeito sempre enquanto nós vivermos, estarmos sempre em busca de um conhecimento maior, de uma clareza maior das questões da vida que nos interessam. E principalmente a respeito do autoconhecimento, que é uma coisa que a gente sempre tem que trabalhar. É um tema que eu acho que precisa ser constante na nossa vida. E eu vejo também que existe a vida vivida e os rótulos que a gente dá para a vida. E às vezes esses rótulos que a gente dá para a vida, eles são ilusões de um suposto conhecimento que a pessoa tem. Isso pode ser politicamente falando, pode ser religiosamente falando. Então, como que faz para a pessoa desvendar realmente ou ter um melhor discernimento do que é realmente uma verdade? Como que a gente chega nessa verdade? É possível chegar numa luz da verdade mesmo? As ideias preconcebidas, elas limitam a percepção da realidade, da real dimensão da vida. Uma das coisas importantes para a gente saber se um conhecimento é um conhecimento válido, se a gente chegou a alguma coisa boa, é a gente usar aquele princípio de Aristóteles, que é um discípulo de Platão, que por sua vez foi um discípulo de Sócrates. Então, qual é o bem supremo que existe na vida? O bem supremo que existe na vida é a felicidade. Se o nosso conhecimento ele é um conhecimento que pode promover felicidade, então ele é um conhecimento verdadeiro. E como que a felicidade pode vir? A felicidade ela pode vir pelos nossos relacionamentos, como nós estamos conseguindo nos relacionar com as pessoas, a forma como nós estamos lidando com as nossas próprias emoções, a forma como a gente lida com as nossas frustrações. Então, esse é um parâmetro. Outro parâmetro é esse parâmetro da gente procurar ver se todos também quiserem usar esse caminho da felicidade, ele é largo o suficiente para caminharem todas as pessoas dentro dele, ou é um caminho da felicidade que poucas pessoas vão poder andar dentro dele e a maioria vai ter que andar fora dele. Então, um caminho da felicidade é um caminho amplo, que pode ser percorrido por qualquer pessoa e a todas as pessoas que o percorrerem, então ele vem proporcionar essa forma de viver, uma forma melhor, mais feliz. Porque hoje o que a gente vê é as pessoas um tanto desencontradas na vida, muita frustração com aquilo que se espera. Então, às vezes, as pessoas querem comprar coisas para serem felizes com aquelas coisas que pensam em que vêm proporcionar mais dinheiro, mais objetos, e isso não tem trazido felicidade nesse mundo de consumo que as pessoas vivem. Nem o planeta é capaz de resistir tanto consumismo. A grande busca que nós precisamos ter na nossa vida é a busca de uma felicidade verdadeira e uma felicidade generosa. Então, o conhecimento que nos conduz para isso, uma felicidade verdadeira e generosa, penso que pode ser um parâmetro para nós sabermos o que é um conhecimento verdadeiro. Eu vejo que você chegou num ponto fundamental, que é a busca da felicidade. É a luta de todos nós, que é essa grande busca pela nossa felicidade. E a busca pela felicidade, muitas vezes, está em estar no lugar de discípulo, saber realmente que nada sabe e que é possível chegar nessa fonte do conhecimento, onde a gente pode realmente aprender as coisas que precisam ser aprendidas e sempre deixar espaço para saber cada vez mais. Então, que possamos estar dispostos a reavaliar as nossas certezas, as nossas pseudo-convicções do que a gente tem, em todos os aspectos da vida, seja espiritual, político, financeiro, do que for, para que a gente possa construir esse coração de estudante. Ter as nossas convicções norteadas por uma verdade universal, a fonte da sabedoria, e realmente construir uma vida pautada sempre em busca de novos conhecimentos, num aprendizado infinito para a nossa própria evolução, para o nosso crescimento, para a nossa própria felicidade. Eu quero concluir aqui essa reflexão sobre o que é ser discípulo, essa busca do conhecimento, no seguinte aspecto, que eu me preocupo. Se o mais importante é a gente buscar realmente ser feliz,
Então, entender quais são as situações que se repetem na minha vida e que não me deixam, às vezes, ser feliz, que eu não me sinto bem. Porque deve existir um padrão. Eu observo que existe um padrão de coisas que me desagradam, que coisas que me tiram do sério, que mexem comigo. E parece que o gatilho não é cada hora é um gatilho diferente. As coisas, as circunstâncias são diferentes, mas o gatilho parece que é sempre o mesmo. Então, o que é ser discípulo? É a gente perceber que gatilho é esse. O que me desestabiliza, o que mexe com a minha felicidade, que me faz balançar. Então, entender como que isso acontece para que isso não seja tão repetitivo, porque a maioria das pessoas vive um ciclo de repetição nas coisas, em que está sempre repetindo situações com pessoas diferentes, cenários diferentes, parece que não aprendendo com a vida, porque a vida é a nossa grande professora, a gente precisa aprender com a vida. Se a gente souber lidar com ela, ela pode nos conduzir a um conhecimento verdadeiro, a uma verdadeira evolução, mas para isso é preciso a gente prestar atenção como que a vida dialoga com a gente. E por esse diálogo, se a vida está sempre repetindo a mesma coisa para mim, então é sinal de que eu não estou entendendo. Porque, embora eu não seja muito favorável a repetir de ano, mas no sistema tradicional de ensino, se repete de ano quando não se aprendeu a lição. Então, se a vida está se repetindo para mim, e eu não estou conseguindo evoluir, passar daquele ponto, então eu preciso saber o que está acontecendo ali. E a chave não é eu mudar o mundo, porque eu não tenho braço suficiente, mão suficiente para mudar o mundo, mas eu posso começar a mudar em mim, fazer uma transformação em mim mesmo para poder conseguir chegar a um conhecimento melhor da vida e poder ser feliz e poder compartilhar, porque Sócrates ele compartilhou o conhecimento. Então, a gente também ser generoso, também compartilhar um conhecimento. Que essa luz do conhecimento ela possa iluminar a gente, que a gente possa ter a certeza que realmente a gente nada sabe, para a gente estar sempre buscando saber alguma coisa. Um prazer falar com você, meu amigo e estudioso Daniel. Muito legal, muito grato pela sua disponibilidade, seu carinho em nos atender e que possamos ter, então, esse coração de estudante, esse coração de aprendiz, hoje e sempre. Um grande abraço para você e até breve.